Acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta quando vai assistir um anime novo é aquele monte de clichê que parece que a gente tá sempre assistindo pela mesma coisa o tempo todo. E a justificativa é praticamente sempre a mesma, né? A dizer dos isekai da vida aí, que a gente sempre é atropelado pelo querido Caminhão Kun, né? Mas também todo mundo tem aqueles clichês que são tão adorados que não tirariam eles por nada e poderiam colocar eles em todos os animes possíveis que a gente ia gostar. Então é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 dos meus clichês favoritos que poderiam ter em qualquer anime que eu nunca ia reclamar que eles estivessem lá. O primeiro clichê eu já quero começar com o pé na porta. Eu acho que uma das melhores cenas que a gente tem em praticamente todo o anime de romance é quando a gente tem o casal dormindo um no ombro do outro. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem dentro desse tipo de cena é que a gente tem duas partes opostas trabalhando em conjunto. Porque da mesma forma que você apresenta estar vulnerável da pessoa que tá do seu lado, né? Porque quando você dorme, você perde noção de percepção, essas coisas, então pra fazer alguma coisa ruim com você é daqui pra ali, ela também mostra o outro lado, que é o lado da proteção, que é a pessoa que está do seu lado, ela te passa tanta segurança que você não sente problema em estar vulnerável ao lado dela. Então eu acho muito legal porque contrasta essas duas partes, né? Tanto a parte da proteção quanto a parte da vulnerabilidade, né? E a gente tem vários exemplos disso, né? Um dos que eu mais gosto é de Komi-san, que o Tadano e a Komi eles vão lá pra uma viagem escolar, e aí na volta a Komi ela acaba dormindo no ombro do Tadano. Só que a gente tem um grande problema, é que a Komi não sabe comunicar, é o nome do anime, Komi-san não consegue se comunicar. Só que o Tadano é uma pessoa que passa tanta segurança pra ela, ela se sente tão confortável do lado dele, e bateu o soninho nela e falou, Mimir, não tô nem aí, vambora. そういえば寝てる古見さんは初めて見るな。ああ、起きました。 Mas a comissão também não é a única, né? Eu vou trazer mais dois exemplos aqui, que é o da Shikimori, e apresenta a mesma receita de bolo. O pessoal vai lá pra uma viagem, cansa bastante, né? Brinca o dia todo, aí chega na hora de voltar pra casa, eles vão lá tão cansados, um vai lá e dorme no ombro do outro. Só que o que eu acho mais legal de Shikimori é que eles alternam entre um e outro. Então tem uma hora que o Izumi ele acaba dormindo, e aí a Shikimori começa a cuidar dele, mas isso depois acaba invertendo, porque a Shikimori acaba dormindo e aí o Izumi que acaba cuidando dela. Pode dormir, Shikimori. Eu acho que eles dormiram. Eu acho que eu também Que queria. foi? Que fofa! E o último exemplo que eu vou trazer é Fufu e Jou. E isso acontece lá no episódio 2, né? Quando a Akari e o Jiro eles estão dentro lá da casinha deles. E aí dá um apagão no lugar lá, só que a Akari ela tem medo do escuro. Então fica os dois lá encolhidinhos no sofá e a Akari ela acaba dormindo. Quer dizer, fingindo que dormiu no ombro dele. Mas eu acho que dá pra considerar como se ela estivesse dormindo no ombro dele. Até porque ela tá fingindo que tá dormindo. Então acho que passa, né? E eu acho esse tipo de cena divertida porque mostra principalmente a confiança e a aproximação que o casal principal ele vai tendo durante a obra, né? Então eu acho isso muito divertido. E eu sempre fico feliz quando tem uma cena assim acontecendo. Ela tentou ver um filme de terror mesmo com medo. Deve ter ficado exausta. Não vai doer se você me proteger. O que ela quis dizer com proteger? O que significa ser um casal? Boa noite, Watanabe. O segundo clichê que eu quero trazer pra vocês é quando tá muito frio, e aí o protagonista principal ele acaba emprestando o casaco dele pra garota que tá passando frio. Eu gosto demais desse tipo de cena, porque se a gente parar pra pensar bem, quando a gente coloca o casaco em outra pessoa, como o casaco ele vai ficar envolvendo aquela pessoa, dá a impressão que você tá abraçando ela, e eu acho isso muito fofo. E eu gosto muito mais desse tipo de cena, por causa da sensação que a gente tem que o protagonista tá abraçando a garota que ele ama, muito mais do que o senso de proteção que realmente o casaco ele tá sendo exercido naquele momento, né? Que é de proteger a pessoa que ele gosta do frio. E aí os exemplos que eu vou trazer, o primeiro é Horimiya, que eu já falei algumas vezes, né, em outros vídeos aqui do canal. E a cena que eu vou destacar é muito divertida, porque a Rory tava fazendo um trabalho dentro da escola, né, no meio do céu aberto lá, e tava frio pra caramba. E aí vem o Zé Ruela, aleatório lá, empresta o casaco pra ela, e ela aí acaba usando o casaco. Só que aí acontece, o Miyamura chegou lá e viu isso. Aí o que ele fez? Ele catou o casaco dele, deu pra Rory, catou o casaco do cara aleatório e pegou pra ele. E aí os dois ficaram lá juntinho, ela usando o casaco dele e ele usando o casaco do cara aleatório. Aí o cara aleatório chegou e o Miyamura meteu o pé, só que acontece, ele trocou o casaco
casaco de novo. Aí ele pegou o casaco dele e devolveu o casaco do cara aleatório pra Rory. Aí vocês podem perguntar, mas por que ele foi fazer uma coisa tão complicada como essa? Simples, meu povo, ciúmes. O cara tava com ciúme, família. Olha só que coisa maravilhosa. Mas à toa. Ai, eu devia ter vestido o meu blazer. Rory, você não acha que tá frio aqui fora? Hã? Use sobre as pernas. É melhor do que nada, né? Pode me devolver quando eu terminar. Mizote, peraí, volta aqui. De quem é? É do Mizote. Eu disse que eu tava com frio nas pernas, aí ele me emprestou. Hã? Tá mais quente que o blazer. É que eu tava vestindo ele até agora, é por isso. Obrigada. Hã? Rory? Pois é, me fala. Eu só espero que o Mizote continue andando e nunca descubra a diferença entre o calor do seu corpo e o calor do meu corpo. Ai, minha amora. Hã? Tá com ciúme? É ciúme? E aí, o último exemplo que eu vou dar pra vocês, esse aqui é mais fofo do que significado por trás em si, mas é Hananoi-kun. Eu acho essa cena muito fofa, porque ela tem um diferencial. Porque o que acontece? O Hananoi e a Hotaru, eles estão lá, né, no terraço da escola, e eles acabam ficando presos lá em cima. E tava frio pra caramba. Então o que o Hananoi fez? Ele foi lá e entregou o casaco dele pra Hotaru. Só que o que faz essa cena ser muito mais fofa do que o normal, é que normalmente o protagonista não se importa muito com o frio, mas aí não, ele começa a passar frio. E aí, no bem bolado lá, os dois começam a ficar um abraçadinho com o outro lá, no cantinho, né? Todo encolhido lá pra poder passar menos frio até chegar ajuda. E eu achei essa cena muito fofa, meu. Principalmente porque ela foge daquele padrão, né? O tempo todo. Então os dois ficam lá encolhidinho e tal, conversando. Eu achei essa cena muito fofa, adorei. Por que você tá tirando a roupa devagar? É que eu ia emprestar pra você, ué. É claro que você ia, mas você não devia fazer isso. A gente não tem muita escolha. Já sei. Perfeito. Talvez não seja o melhor jeito. Desculpa. A culpa foi minha por querer vir aqui no terraço. Não se preocupa. Será que vamos morrer de frio aqui se ninguém nos encontrar? O terceiro clichê que eu vou falar é de quando a gente tem um dos personagens principais ficando doentes, e aí o outro personagem vai lá cuidar pra ver como é que tá a situação e tal, se precisa de alguma coisa. E isso volta lá no que eu falei antes, né, da preocupação que os personagens têm, do carinho e o cuidado que um tem com o outro, né, então eu acho que essa cena é muito legal porque vai aproximando eles, né, e mostra principalmente como esses personagens eles são apegados, e como eles mostram pra gente que um realmente se importa com o outro. E isso acontece em uma porrada de anime, mas eu vou citar 3 aqui, que é Hikekoi, que eu já falei aqui no canal também, que é uma cena muito mais cômica, né, do que uma cena fofinha e tal, mas eu acho muito divertida essa cena, principalmente porque ocorre uma situação inesperada lá e coisas acontecem. Yamada leva 999, que eu já falei aqui no canal também. E quando o Yamada ele acaba encontrando a Akane, né, caída lá no meio das bicicletas porque ela tava passando mal, ele foi lá e cuidou dela, ficou do lado dela. Quem quiser conferir melhor a análise, eu vou estar deixando aí no card, caso vocês queiram ver o vídeo completo. 自転車無理だわ。全然無理。熱。っていうか手前でよくないか？頭痛い。なんだろう、山田みたいなのが見える。でも私の家にいるわけないよな。ついに夢にまで現れるとか。ごめんね山田、勝手に都合のいい夢を見て。E o último que eu vou falar aqui é de Nozaki-kun, que é basicamente um cara psicopata que só vive pra trabalhar. E as cenas que acontecem são extremamente cômicas, eu acho muito engraçado aquele tipo de cena. Então quem tiver interesse, recomendo também.
Recebi uma mensagem do Nozaki. Ele faltou à aula. Isso é o que chamam de momento pra cuidar dele. Nozaki, eu tô levando o seu remédio. Obrigado, Sakura. De entrega, eu trouxe tinta de presente. E... Eu sou tão idiota porque eu não acreditei nessa situação. Na verdade, amanhã é o último dia do prazo. Mas o doutor disse que eu preciso ficar na cama descansando. E por isso... Fiquem aqui dormindo no meu lugar! Ai, Nozaki, não vai conseguir nessa condição. Você tá quase caindo. Sakura, eu sou um profissional. Tá tudo bem. O meu corpo sabe o que fazer. Mas aí existem vários outros tipos de animes que aparecem nessa cena. Maid-sama também é um deles, mas eu não vou ficar me aprofundando muito. Mas o que eu gosto de destacar nesse tipo de cena é que é uma coisa normal que pode acontecer com todo mundo, né? Não é algo que é, tipo, muito fora da realidade. Então, realmente, isso pode acontecer. Então, é algo bem mais palpável dentro da nossa realidade. Então, eles conseguem deixar um momento muito fofo, mas que, ao mesmo tempo, não é impossível de acontecer na vida real. Então, às vezes, a gente pode até sonhar disso acontecer algum dia, né? O penúltimo clichê que eu vou trazer pra vocês, eu acho que não podia ficar de fora, que é o primeiro encontro do casal. Eu acho que isso não tem como ficar de fora, porque mostra realmente que a relação dos dois, ela realmente começou a avançar de verdade. Então isso mostra que daqui pra frente é só sucesso, na teoria, né? E querendo ou não, um evento memorável que vai definir o tom, né, para os futuros desenvolvimentos no relacionamento dos personagens. E o que eu mais gosto nesse tipo de clichê é porque obriga o protagonista principal a ter que tomar uma atitude, né? Porque como eu falei outras vezes, a gente não gosta de protagonista bundão que fica lá meio século pra tentar tomar uma atitude e no fim dá pra trás. Então isso já é um pontapé inicial pra mostrar pra gente que realmente tá tendo evolução naquele desenvolvimento dos personagens. Que eles não estão parados no meio do tempo, que realmente vai acontecer alguma coisa lá no meio. Eu acho que 3 animes que eles conseguem expressar bem como que isso funciona é Orei Monogatari, Keiken Izumi e Masamune Kun no Revenge. Eu acho que esses 3 animes eles conseguem criar uma cena de primeiro encontro muito razoável. Porque eu acho que eles conseguem passar claramente essa ideia de que o casal ele tá tendo um desenvolvimento. Então não fica parecendo que é algo que eles criaram só pra falar que tem. Não, realmente tem um desenvolvimento naquilo. Eu acho que o roteiro ele foi bem trabalhado na proposta que tinha que ser. E eles passam de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo funcional de como que vai funcionar a dinâmica daquele casal. Realmente não acho que dá pra ser chamado de um clichê, realmente muito clichê e tal. Porque é algo que eventualmente uma hora ou outra vai acabar acontecendo. Às vezes não no anime, às vezes também não no mangá. Às vezes é só algo da nossa mente que a gente pede pra acontecer, mas no fim vai ficar só nas ideias do autor mesmo. Mas eu tô deixando ele aqui principalmente porque na maioria das vezes a gente já sabe como que vai funcionar. O casal às vezes vai no cinema, vai no piquenique, ou talvez eles vão lá comer no restaurante. Então geralmente não foge muito desse tipo de estrutura. Mas ainda assim é algo que eu particularmente gosto de acompanhar. Eu acredito que a maioria de vocês que também gostam de romance também gostam de ver esse tipo de cena. E apesar desse tipo de cena nunca fugir muito do padrão, geralmente eles sempre tentam manter a mesma receita de bolo, eu acho que é um clichê necessário principalmente porque é algo que necessita estar principalmente no anime de romance. Shirakawa-san, せっかくだし、ね、リュウト。出すかどうかめっちゃ迷ったんだけど、食べてもらえたらと思って。嘘、めっちゃ偏ってる。全然大丈夫だよ。いただきます。竹雄くん、お弁当食べよっか。うまい！本当？よかった。うち料理そんなに得意じゃないんだけど、外で食べるご飯って美味しいね。5分前か。待たせたわね。あれは吉野が間違えたから。分かってる。聞いたよ前にも。いいから忘れて。1分1秒でも早く。それで今日はどうするつもりなの？ E aí, o último clichê, último, mas não menos importante, eu diria que até o mais importante de todos, pelo menos pra mim, eu sei que muita gente vai discordar disso, eu acho que talvez tem muita gente que não goste também, por N motivos, mas pra mim eu acho que não tem clichê melhor do que quando a gente tem um vilão, por exemplo, e ele acaba mexendo com a pessoa que o protagonista gosta, e aí já surge aquela famosa frase, né, paz não é uma opção. Eu acho incrível esse tipo de cena, porque mostra muito daquela ideia da Bela e da Fera, que a gente tem uma besta enjaulada, completamente encapetada, que pode destruir tudo e todos, e aí a única trava que a gente tem dessa besta não sai detonando o mundo inteiro, é justamente a pessoa que ele gosta. E aí uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou ver algum tipo de anime, independente de qual seja ele, é que faça o que você quiser, mas nunca mexa com a garota do protagonista. Você quer esculhambar um monte de figurante?
fica à vontade. Quer detonar 50 mil planetas lá na outra galáxia? Fica à vontade, o mundo é seu. Mas todo animado quando eu vou pensar em alguma cena desse tipo, porque aquelas, a única pessoa que segura o protagonista de fazer besteira é a pessoa que ele gosta. Se a pessoa que ele gosta foi prejudicada, por que ele vai manter o controle da depressão dele, né? Depois de toda a injustiça que ele teve. Eu acredito que hoje ela é a pessoa mais importante pra ele, né? Ele tem outras companheiras também, mas a Raftalha eu acho que é o centro delas. Então com as outras companheiras ele vai acabar engolindo a Filo. E aí o Naofumi ele acaba destravando o escudo da fúria, né? E com isso ele acaba perdendo o controle, né? E aí você vê a Raftalha lá tentando segurar ele e tal, ela até fica doente por isso. Aí a segunda cena também é quando o rei ele vai lá e ameaça as companheiras dele, o Naofumi olha pra ele puto pra caramba, ele olha pra ela, ah, encosta nela pra tu ver, fi. Encosta nela, te desafio, encosta nela que eu vou fazer tu sofrer a vida inteira que tu vai se arrepender de ser nascido. As ideias, nossa senhora, já tá... Farei suas escravas miseráveis pagarem por seus crimes e... No meu grupo você não rela em um fio de cabelo. Você não vai roubar mais merda nenhuma de mim. Encosta nelas pra você ver. Eu vou te perseguir até o fim. Eu vou fazer você se arrepender de ter nascido. Maldito! E aí tem muitas outras. Tem Oroka na Tenshi também, que é um anime recente. E a gente tem a heroína principal sendo humilhada pelo irmão lá. E aí o protagonista, ele perde a noção de tudo. Ele é um demônio, né? Ele perde o controle do corpo. Ele vai lá, senta a porrada no irmão dela. E não pensa que é só homem que acontece isso não, porque a gente também tem Absolute Duo, e a gente tem a nossa querida protagonista lá vendo o herói principal lá tomando no boga também, ela vai lá, fica pistolaça, estoura todo o poder dela, ela vai lá, senta a porrada no maluco. Nossa, e a gente tem muitas outras. A gente tem Hakuda Kishi, que o protagonista, ele tem que ficar vendo lá a garota que ele gosta ser assediada por um monte de bandido, só que ele não pode fazer nada. Aí ele fica lá segurando a mão dele toda estourada de sangue, de tanto que ele tá fazendo força. Shadow Bind. あなたの影を縫い付けたの。ごめんなさい。一頭しら。今、色はいらない。色彩認識のリソースを必要な情報のみに振り分け、あの左手に受け止められれば攻撃は無効化される。第7被験雷光
Shojin Kokousei também, que é a mesma coisa, porque o protagonista principal, ele é um político, e ele tem que pensar na forma mais racional de resolver o problema. Então, quando a garota que ele gosta foi sequestrada, ele tava... Puta, ele tava até a cabeça de ódio. Só que ele não podia pensar muito no que fazer, porque se ele fizesse alguma coisa, poderia prejudicar as pessoas que estavam naquele vilarejo onde ela morava. Então, racionalmente, pra proteger todas aquelas pessoas, ele teve que engolir o ego dele e ficar se segurando. E eu acho que uma cena maravilhosa foi que, tipo, ele realmente tava segurando a mão dele lá, a mão dele tava estourada de sangue, porque ele tava fazendo muita força pra tentar controlar as emoções dele. E eu achei muito bonito lá que meio que a líder daquela aldeia, né, ela vai lá, pega na mão dele assim, depois todo mundo tá muito pistolado com ele, porque ele tá falando, a gente vai ter que deixar ela lá. Só que ela vai lá, abre a mão dele assim, vê que ele tava tudo cheio de sangue assim, aí todo mundo começa a olhar lá, vendo que o cara realmente tava preocupado e não era só por que ele tava falando, né? Então também mostra uma outra vertente, né, que nem sempre o protagonista ele vai agir por impulso, né, pra salvar a garota que ele gosta. Às vezes ele pensa também racionalmente pra ver se ele não vai prejudicar outras pessoas.バカだね。せっかくリルルに手当てしてもらったってのに。私とて感情がないわけじゃない。つかさ、私たちに力を貸してくれないかい？ Então é uma outra vertente que a gente tem, porque a gente tem detonar o mundo pra salvar a pessoa que a gente gosta e sacrificar a pessoa que a gente gosta pra proteger o mundo. É uma das ideias mais exploradas, né, na mídia de entretenimento, né? Então, por exemplo, a gente tem o próprio Homem-Aranha tendo que resolver isso, a gente tem o Joel, né, de The Last of Us. Então sempre fica nessa premissa, né, de salvar o mundo ou salvar a pessoa que a gente gosta. E é aquele dilema de herói e vilão, né? O herói, ele sacrifica a pessoa que gosta pra poder proteger o mundo. Só que aí, se a gente pega o vilão, quanto dos vilões, eles resolveram tomar outra decisão, que é sacrificar o mundo pra proteger a pessoa que ama. O Homem de Areia é um deles, por exemplo. O próprio Itachi de Naruto também tem essa premissa, né, de que ou é o clã inteiro ou é o irmão dele. Porque se acontecesse a guerra dos Uchiha, um dos dois ia de vala. Ele mesmo preferiu dar cabo do clã dele pra manter o irmão vivo. Isso daí é questionável, né? A gente sabe como o Kishimoto, se ele não é um dos melhores pra criar roteiro, eu acho que existiriam formas, né, de você fazer isso de uma forma melhor sem precisar fazer isso. E aí, pra finalizar aqui também, eu poderia fazer um vídeo de 2 horas aqui falando sobre isso, mas acho que vocês também não estão aguentando mais ouvir minha voz. Mas eu quero enfatizar um que eu gosto bastante, que realmente, esse aqui foi um anime que me incentivou a continuar assistindo romance, que é Charlotte. Eu acho que Charlotte, ele tem 2 cenas muito memoráveis sobre isso. A primeira é quando a heroína principal, ela acaba sendo sequestrada e o protagonista, ele tá indo lá pra tentar salvar ela. Só que aí as coisas acabam dando problema, ela acaba sofrendo ainda mais e ele perde o controle. Só que ele tem um poder que literalmente gera terremoto, então ele detonou o lugar inteiro. E aí a segunda cena, essa aqui eu acho muito mais memorável, porque o protagonista, ele consegue roubar o poder de todo mundo. Então ele vai saindo mundo afora pra tentar roubar o poder de todo mundo, pra tentar livrar essas pessoas, né? Porque isso daí não era muito bem uma benção, né? Mas já tava virando uma maldição. Então ele saiu por aí pegando o poder de todo mundo e armazenando no corpo dele, só que isso vai estourando a mente dele. Então ele tava ficando maluco. Só que acontece, como ele é um japonês e tinha que rodar o mundo inteiro, ele não saberia se comunicar com as pessoas. Então a heroína principal, ela acaba fazendo um bloquinho, né, de traduções que poderia ajudar ele, né, a se comunicar com as pessoas. E ele fica com esse bloquinho até o final, mesmo tendo uma habilidade que fazia ele conseguir se comunicar em qualquer tipo de língua do mundo inteiro. E aí, conforme ele vai pegando mais poderes ainda, a sanidade dele vai indo pro saco. Então ele começa a fazer um monte de besteira, ele acaba detonando um monte de prédio, principalmente depois que ele dorme, porque a cabeça dele já não tá funcionando direito e ele acaba ficando maluco. Mas tem apenas uma coisa que impede ele de enlouquecer completamente, que é o bloquinho que a heroína principal deu pra ele poder se comunicar. Tem até uma cena que eu acho muito memorável, é quando ele tá lá, todo lascado, andando no meio de um deserto lá, aí ele pega o bloquinho lá e ele assim, não sei nem porque que eu tô fazendo isso com você, porque tipo assim, ele começa a ficar neurótico, porque ele olha aquele bloquinho lá e ele não sabe mais por que aquele bloquinho é tão importante pra ele. Ele começa a ficar maluco por causa disso, ele vai lá e joga o bloquinho lá na ponte que partiu. Só que logo depois ele se arrepende, ele não sabe por que, ele vai lá correndo pegar o bloquinho de volta, ele deixa o bloquinho guardado com ele até o final. Então eu acho que essa cena, ela é tipo muito memorável, porque ele já não sabia mais quem que era aquele, ele já não sabia mais quem que era amigo, quem que era inimigo, mas ele sabia que aquele bloquinho era importante pra ele, mesmo ele não sabendo o motivo, mas ele sabia que era, e ele guardou aquele bloquinho até o final. 持っていました。これを持って行ってください。
今の私にできるのはこれぐらいです。なんだ。それを見て話せば最低限やっていけると思います。一晩で作ってくれたのか。で僕が決める。そうしようなんだよこれ。汚ねえな。どうしてなんだよ。どうしてこれを蹴飛ばしたことを後悔してんだよ。どうしてそれで泣いてんだよ。ごめん、何も思い出せない。その単語帳、私が作ったんですよ。最後まで持っていてくれたんですね。これは僕にとってお守りみたいなものだったんだ。ずっとこれだけは手放せないでいた。こんなにボロボロで破れかけているのに。ありがとうございます。E eu adoro esse tipo de clichê, porque a partir dele você consegue desenvolver muitas vertentes. Então, por exemplo, você tem a parte da pessoa que o protagonista gosta ser o único motivo dele não fazer besteira, a parte da pessoa que o protagonista gosta ser tanta força que ele tem, quanto também a fraqueza dele, porque da mesma forma que a pessoa que o protagonista gosta é o único motivo dele não perder o controle, se alguma coisa acontecer com essa pessoa, vamos dizer assim, a trava que ele tinha já era. E aí, pra fechar, a gente pode ter a ideia de que se o protagonista não pode viver com a pessoa que ele gosta, então aquele mundo já não... E é óbvio que com isso a gente tem muitas outras nuances. E a gente pode discutir aqui sobre questão de moralidade, sobre questão de egoísmo, sobre questão de um bem maior. Então é um tipo de cena que cabe uma das cenas mais honrosas do mundo, cheia de moralidade. Mas aí fica aquele questionamento. O sentimento de amor, ele por si só já é algo irracional. Quando você ama alguém, você faz loucuras por ela. Então eu acho que não tem como a gente trabalhar a questão do sentimento do amor de uma forma lógica e racional. Porque esse sentimento por si só ele já é completamente irracional. Quando você ama alguém, você nunca vai pensar racionalmente sobre determinada situação. Porque é óbvio que a balança ela tá pensando muito mais com o coração do que com a mente. Eu sei que muitos podem discordar de mim aqui agora. Eu também não julgo porque realmente é de gosto isso. Mas por mim esse clichê ele poderia aparecer em todo anime. É algo que eu adoro. Não comentem também outros tópicos que vocês querem que eu traga, que talvez tenham interesse de vocês. Peço que também deixem o seu like e se inscrevam no canal. Eu tô vendo que a maioria de vocês não é inscrita no canal. Eu tô vendo isso, bando de vacilão. Clica no botão vermelho aí, pô. Não vai cair o dedo não. Não tem veneno nesse botão. Se inscreva no meu canal. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Falou!